Olhe para Cristo. Quando fixamos os olhos em Jesus, encontramos forças para continuar, paz para enfrentar as dificuldades e esperança para vencer qualquer tempestade da vida. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, valentes da fé. Vivemos em uma época em que somos constantemente bombardeados por notícias ruins, preocupações e desafios. Basta alguns minutos navegando pelas redes sociais ou assistindo aos noticiários para percebermos quantas vozes disputam a nossa atenção. É fácil perder a esperança quando nossos olhos permanecem fixos apenas nas dificuldades. Talvez hoje você esteja preocupado com a saúde, com a família, com as finanças ou com decisões importantes que precisa tomar. Quem sabe o medo do futuro esteja roubando a sua paz e a ansiedade tenha ocupado um espaço que pertence à confiança em Deus. Mas a palavra do Senhor nos convida a mudar o foco. Ela não diz para ignorarmos os problemas, ela nos ensina a olhar para alguém que é maior do que eles. Hoje, Deus lhe faz um convite simples e poderoso: olhe para Cristo. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos que enfrentavam perseguições, sofrimentos e muitas tentações para abandonar a fé. Alguns estavam cansados da caminhada, outros pensavam em desistir, porque seguir a Cristo exigia coragem e perseverança. Foi nesse contexto que o escritor apresentou o segredo para permanecer firme, olhando firmemente para Jesus. Perceba que a Bíblia não diz apenas para olhar uma vez. A expressão transmite a ideia de manter os olhos continuamente voltados para Cristo. Na vida, aquilo que ocupa o nosso olhar também influencia o nosso coração. Se olhamos apenas para os problemas, o medo cresce. Se olhamos apenas para as limitações, a insegurança aumenta. Se olhamos apenas para o passado, perdemos a esperança no futuro. Mas quando olhamos para Jesus, encontramos uma perspectiva completamente diferente. Imagine um caminhante atravessando uma ponte suspensa sobre um grande vale. Se ele decidir olhar o tempo todo para baixo, enxergando apenas a altura e o perigo, seus passos se tornarão inseguros e o medo poderá paralisá-lo. Por outro lado, se mantiver os olhos no outro lado da ponte, onde está o destino, caminhará com muito mais confiança. Assim também acontece na vida espiritual. As tempestades existem, os desafios são reais, mas nossa esperança não está na ausência das dificuldades, ela está em permanecer olhando para Cristo, que já conhece o caminho e nunca perde o controle da situação. Jesus jamais prometeu que viveríamos sem lutas, porém ele prometeu que estaria conosco todos os dias e que jamais nos abandonaria. Talvez você tenha permitido que as circunstâncias ocupassem mais espaço em sua mente do que a palavra de Deus. Talvez as notícias tenham falado mais alto do que as promessas do Senhor. Talvez a ansiedade esteja tentando convencer você de que tudo dará errado. Hoje é tempo de mudar o foco. Comece o dia lendo a palavra antes de alimentar sua mente com tantas informações negativas. Separe alguns minutos para orar antes de correr para as preocupações. Lembre-se das promessas de Deus antes de dar ouvidos ao medo. Quando Cristo ocupa o centro da nossa atenção, as circunstâncias deixam de controlar o nosso coração. A paz de Deus não nasce porque todos os problemas desapareceram. Ela nasce porque sabemos que Jesus continua governando todas as coisas. O próprio versículo nos apresenta Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem iniciou a obra da salvação e também é quem a completará. Ao enfrentar a cruz, Jesus suportou a dor porque via além do sofrimento.
Ele sabia que sua entrega abriria o caminho da reconciliação entre Deus e a humanidade. Na cruz, nossos pecados foram perdoados. Na ressurreição, nossa esperança foi restaurada. Hoje, Cristo vive e continua intercedendo por nós. Se você está cansado, ore para Jesus. Se está com medo, olhe para Jesus. Se perdeu a direção, olhe para Jesus. Nele encontramos perdão, consolo, força e a certeza de que nenhuma tempestade pode nos separar do amor de Deus. Quando nossos olhos permanecem no Salvador, descobrimos que a esperança é maior do que o medo e que a paz de Cristo vence qualquer ansiedade. Vamos orar? Pai amado, obrigada porque em meio às lutas da vida podemos levantar os olhos e encontrar em Jesus a nossa esperança. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que o medo ocupasse o lugar da confiança. Nos ensina a olhar para Cristo todos os dias. Fortalece aquele que está ansioso, acalma o coração aflito, renova a esperança de quem pensa em desistir. Que a tua paz guarde nossa mente e o nosso coração, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Nos ajuda a caminhar com os olhos fixos em Jesus, confiando que Ele está conduzindo cada detalhe da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar suas atividades, reserve 10 minutos para ler Hebreus 12, de 1 a 3. Faça uma oração entregando ao Senhor todas as suas preocupações. E sempre que a ansiedade surgir durante o dia, repita esta verdade: meus olhos estão em Cristo e a minha esperança está nele. Acredite, quem mantém os olhos em Jesus não é vencido pelas tempestades, porque aprende a confiar mais na presença do Salvador do que na força das circunstâncias. Compartilhe esse vídeo com quem precisa renovar a esperança. Convide alguém para se inscrever no canal Escola de Valentes da Fé e escreva nos comentários: meus olhos estão em Cristo. Que essa declaração seja um compromisso diário de viver pela fé e confiar no Salvador em todos os momentos. Lembre-se, mantenha seus olhos no Salvador, porque quando Cristo é o centro da nossa caminhada, a esperança vence o medo e a paz supera toda ansiedade. Que seu dia seja repleto de alegria, valente da fé.